Muito boa noite. O aeródromo de São Filipe voltou a receber os ATRs da Companhia Nacional. O prazo para a reabilitação da pista foi cumprido, não obstante alguns precalços. O voo inaugural só não aconteceu no sábado como estava previsto, porque a Aeronáutica Civil demorou além do previsto. Há já algum tempo, os foguenses não assistiam a uma imagem destas. O ATR-72 da TACV, com capacidade para 68 passageiros, aterrou no aeródromo de São Filipe, numa pista completamente reabilitada. Quem viajou neste primeiro voo sentiu a diferença quando as rodas tocaram o solo. Foi bom voo, não apreciou e, portanto, me gosta daquele novo pista de São Filipe. Sente alguma suavidade na hora de aterrissar? Gente, muita suavidade. Como que foi as viagens inaugurais? Foi bom. Foi bom. E nota alguma diferença na hora que o avião da Chinta? Sinto mais sabe. A aterragem foi boa, mas pouco depois ele teve que meter travão a fundo para ele poder aguentar. Mas pelo menos na hora de Chinta a coisa vai suave. Na cinta está bom. Foram exatamente 10 dias de trabalho intenso. Empreiteiros e trabalhadores, por várias vezes, empenharam-se por 30 horas seguidas para que o prazo fosse cumprido. Tivemos muitos percalços pelo caminho durante esses 10 dias. Tivemos um incêndio enorme na central de produção do asfalto. Depois foi recomposto, não a 100%, mas foi recomposto. Depois disso houve mais uma avaria, uma outra avaria no penúltimo dia e houve mais uma paragem, consequentemente uma paragem. Mas os trabalhadores, desde o mínimo possível, desde o trabalhador a pá até o engenheiro, todos, mais a administração local, a sociedade civil foguense, todos estiveram envolvidos neste processo. Os trabalhos não terminam por aqui. O estaleiro vai continuar no aeródromo, pois daqui a uns dias começa a segunda fase. A parte técnica já está pronta, são as negociações e marcaremos daqui a poucos dias, marcaremos a data do início dos trabalhos. Vão continuar. O acréscimo dos 300 metros, não é? É o acréscimo dos 300 metros. E futuramente uma nova recarga à pista, que será uma recarga de um nível superior, de qualidade superior. Já está boa, segundo as pessoas disseram, mas haverá uma outra qualidade, uma melhor qualidade. O aeródromo da cidade voltou a ganhar vida. Táxis, turistas e autocarros movimentam o local e, consequentemente, a economia da ilha. Para os autarcas, este atraso de mais ou menos 24 horas é praticamente irrelevante. Um atraso que vale porque também tem que pensar, tem que jogar seguro. Depois desse atraso, pareceu-me como uma de bonança e chega para ir fogo, na certeza que gostinho de uma viagem mais confortável e na certeza também que operadores económicos estão começando a recuperar os atrasados. Para nós é um momento histórico, porque a partir de hoje a vida de São Filipe de Fogo é diferente. Não entender, portanto, uma vida económica, social e cultural muda substancialmente. Agora os são filipenses cobram uma outra promessa deste governo. Mas nós, aeroporto de qualidade, é que mais 300 metros, é aquele mais que não te deseja, que a população de São Filipe de Fogo te deseja, e aquele que o primeiro-ministro também afirma inúmeras vezes, que faseadamente o aeroporto ser trabalhado para que ele bem tenha estatuto de aeroporto internacional. A reabertura do aeródromo de São Filipe deveria acontecer no último sábado e o primeiro voo às 16 horas e 30 minutos. Vários passageiros que pretendiam viajar de barco optaram pela ligação aérea. Só que em cima da hora o voo acabou por ser cancelado. No dia anterior, ou seja, no dia 11, passageiros e curiosos haviam-se deslocado ao aeródromo de São Filipe para assistirem à chegada do ATR-72. Uma expectativa que ficou defraudada, pois as medições da Agência da Aeronáutica Civil demoraram além do previsto e, no final, a agência só liberou a pista a partir das 13 horas do dia 12. Vários passageiros com compromissos dentro e fora do país ficaram retidos em São Filipe. Ontem não estava previsto para ir para papai a voo para São Vicente, tinha um encontro importante hoje de manhã, acaba para perder e fica mais chocado, mais triste para mim e não podia ir de barco, não é? Se garantia tinha voo de tarde no avião, então acaba para ficar sem bem, acaba para perder aquele encontro. Agora, oxalá hoje alguém está consigo. Para as autoridades locais, a agência frustrou as expectativas dos foguenses.
Acho que amorteceu um pouco a expectativa de pessoas na Gerfogo, que estava tudo à espera que o voo realizava ontem, que foi possível. Essa equipa técnica que estava ali poderia esforçar um pouco mais. Se tivesse esforço um bocadinho, e o voo operava, fazer um voo normal, sem nenhum problema, e nesse caso concreto, não poderia considerar uma prazo foi cumprido na íntegra. O governo cumpriu, a empresa cumpriu. Lamentavelmente, a agência da Aeronáutica Civil deve ser um pouco solidário, compreensível para a situação, porque efetivamente entender tanto nada de normal que estava de ontem para hoje. Por isso que o voo de hoje, portanto, seria de realizar ontem, que de facto tinha expectativa maior para que efetivamente aquele prazo a 100% fosse cumprido. O diretor-geral das infraestruturas justifica este atraso da Agência da Aeronáutica Civil, cujo trabalho de certificação da pista estava previsto para 7 de outubro. No dia 7 não houve viagem de barco, foi essa a razão que nós também não conseguimos chegar aqui de barco. Não houve viagem na quinta-feira, só viemos na sexta de manhã, chegamos cá no sábado. E trabalhamos todo o dia de sábado, a partir da chegada do barco viemos diretamente, conjuntamente com a empresa executora e a fiscalização, nós estivemos cá até ao meio-dia, mais ou menos uma hora, ficou todo concluído. De qualquer forma foi um atraso mínimo, digamos. Nós não consideramos um atraso mínimo, tendo em conta todos os esforços que foram efetuados para conseguirmos. O importante é que o aeródromo voltou a funcionar normalmente, sem mais limitações de passageiros ou bagagens, como acontecia com os aviões da Cabo Verde Express. O Comitê de Seguimento dos Esquemas Regionais de Ordenamento Territorial de Santiago, Fogo e Santo Antão esteve reunido hoje em Rui Vaz a recolher subsídios com vista à elaboração do plano das referidas ilhas. A conclusão foi submeter o parecer ao Conselho de Ministros na próxima quinta-feira para aprovação. Depois de vários encontros com diversas entidades para a recolha de subsídios, a Direção-Geral do Ordenamento do Território reuniu hoje, na Quinta das Montanhas, o Comitê de Seguimento dos Esquemas Regionais de Ordenamento do Território, ou EROT, de Santiago, Fogo e Santo Antão. O objetivo é apresentar e analisar os EROTs das referidas ilhas. São instrumentos importantes a nível de gestão territorial e, portanto, o Governo entendeu que é uma fase importante para a socialização, portanto, desse instrumento. Depois desta fase de apreciação das linhas orientadoras dos EROTs e recolha de subsídios, a conclusão do parecer vai ser submetida na próxima quinta-feira ao Conselho de Ministros. Várias propostas foram apresentadas e, no caso da ilha de Santo Antão, falou-se na construção de uma via litoral de Porto Novo ao Tarrafal de Monte Trigo e ligações entre algumas regiões por via de túneis. Pensamos que Santo Antão, túneis também é uma solução para Santo Antão. Já se está a fazer algum trabalho neste sentido. Já temos lá 2 túneis. E pensamos que também poderia ser feito mais. Com relação às estradas vicinais, portanto, pensamos que deveria ser também portanto, colocada alguma ligação entre a história, portanto, traçar rotas a história de Santo Antão. Do município de Santa Cruz surgiu uma preocupação em relação ao traçado da via rápida. Não se sabe então, até esse momento, por onde é que passa a via rápida, e Santa Cruz está em crescimento a nível de construção urbana e nós estamos a elaborar planos detalhados e a nossa preocupação é saber onde é que passa o traçado, por forma podemos organizar melhor, portanto, o planeamento da vila. E uma outra preocupação era relacionada com o traçado de uma via, portanto, que podia ligar, portanto, o município de Santa Catarina, São Salvador do Muniz e Santa Cruz, por forma a permitir, no futuro, o escoamento dos produtos. Já a ilha do Vulcão sonha com voos mais altos e apresenta outras propostas. Nomeadamente no que tem a ver com as infraestruturas de transporte, quando se refere ao Porto de Vale dos Cavaleiros, por exemplo, que estamos a propor um porto que, além das funções de
de pesca, cabotagem e apoio náutico, mas que seja também um porto, digamos, de médio porte. Por que não pensarmos também num aeroporto internacional para a Ilha do Fogo? Com base nas linhas orientadoras que irão ser aprovadas pelo governo, passa-se para a fase da preparação do plano propriamente dito. Os diretores-gerais das alfândegas dos países da CPLP estão reunidos na cidade da Praia. Trata-se da 23ª conferência que deverá ficar marcada pela aprovação do projeto PROLIP, que pretende introduzir o português como língua de trabalho na Organização Mundial das Alfândegas e pela adesão de Macau como observador da conferência. Os diretores-gerais das alfândegas de todos os Estados-membros da CPLP estão reunidos em mais uma conferência. Durante toda a semana vão debater temas de atualidade aduaneira, como o direito de autor na Organização Mundial das Alfândegas, para além de ratificar convenções aduaneiras firmadas no âmbito da CPLP. O encontro da Praia poderá ficar marcado pela atribuição do Estatuto de Observador à Administração Aduaneira de Macau, para além de encontrar formas de institucionalizar a assistência mútua administrativa dos Estados-membros e estudar o projeto PROLI, que pretende introduzir o português como língua de trabalho na Organização Mundial Alfandegária. Na cerimónia de abertura, o diretor-geral das alfândegas de Cabo Verde destacou os ganhos que o país da CPLP tem conseguido ao longo dos últimos 25 anos. Trata-se de uma iniciativa importante que tem vindo a dar os seus frutos desde 1983, sendo de realçar que as reuniões realizadas têm permitido uma salutar troca de informações, propiciando o debate de ideias e de questões técnicas da maior relevância, contribuindo simultaneamente para reforçar os laços de entendimento entre os diretores e entre os dirigentes aduaneiros dos países lusófonos. Mais um ganho para as alfândegas da CPLP será a institucionalização do português como língua de trabalho na Organização Mundial das Alfândegas, algo que deverá acontecer dentro de pouco tempo. Nós próprios temos procurado, através dos trabalhos desenvolvidos, em termos daquilo que é proposto pela conferência, podermos utilizar a língua de trabalho através de instrumentos internacionais. Quero recordar que, por exemplo, a Convenção Internacional sobre a Classificação das Mercadorias, há uma convenção que neste momento foi presente à Organização Mundial das Alfândegas em língua portuguesa, resultante de se terem realizado já 40 reuniões entre todos os países da CPLP com vista à sua concretização. Um projeto que o governo de Cabo Verde não tem qualquer dúvida em dar o seu aval, tendo o ministro da Administração Interna manifestado o apoio do Executivo na iniciativa. Lívio Lopes destacou igualmente a cooperação entre os diferentes países em relação à segurança portuária. Há que marcar esse tipo de encontros com reflexões importantes, mas também com novas soluções possíveis, conhecidas já como soluções de sucesso noutros países e que poderão ser respostas para a situação de Cabo Verde e que, por isso, marco com muito interesse as conclusões e recomendações que poderão sair dessa conferência. A Conferência da Praia é a 23ª da organização, que desde 1983 tem realizado encontros do género rotativamente nos diferentes países membros da comunidade dos países que em comum têm a língua portuguesa. Os representantes de todos os Estados-membros da CEDEAO estão na capital do país a preparar a 7ª reunião dos ministros responsáveis das telecomunicações. O encontro começa no dia 16 de outubro e visa troca de experiência entre os Estados-membros da comunidade. Cabo Verde acolhe cerca de 60 figuras especialistas na matéria de telecomunicações e das tecnologias de informação e comunicação dos Estados-membros da CEDEAO. Durante 3 dias vão discutir temas que orientam a 7ª reunião dos ministros responsáveis pelas telecomunicações e TICs dos países da CEDEAO. O diretor da ECOWAS, Comissão da CEDEAO, fala desta reunião preparatória e da sua importância para a nossa sub-região, destacando o objetivo central. Examiner tout d'abord l'état d'exécution.
é sobretudo para examinar a situação do relatório de transposição dos atos suplementares aprovado e adotado pelos chefes de Estado e Governo em janeiro de 2007, analisar o documento de proposta para a harmonização do quadro legal regulador das TICs nos Estados da CEDEAO e análise da contribuição dos países da CEDEAO ao Fundo Global de Solidariedade Digital. Segundo o diretor da ECOWAS, depois desta reunião, esperam que a tradicional parceira, que é a Comissão da CEDEAO, ajude os Estados-membros no cumprimento da transposição dos atos suplementares já aprovado e na preparação de outros atos adicionais relacionados com a reunião de 16 de outubro. A FOBE admite que Cabo Verde, no domínio das telecomunicações, das tecnologias de informação e comunicação, está muito avançado, tanto no setor público como privado, e diz que o encontro será uma oportunidade para a troca de experiências e parcerias. Os ministros responsáveis pelas telecomunicações e TICs vão, no próximo dia 16, analisar o relatório da reunião preparatória dos experts, projeto de decisão sobre o Fundo Mundial de Solidariedade Numérica e projetos dos atos adicionais da Conferência dos Chefes de Estado e do Governo relativo à harmonização do quadro jurídico das TICs no espaço CEDEAO. A Ordem dos Advogados de Cabo Verde não recebeu do Governo nenhuma verba indevidamente. A afirmação é do bastonário Arnaldo Silva em relação à notícia tornada pública pelo Ministério da Justiça, que acusou a Ordem dos Advogados de Cabo Verde de receber fundos indevidamente. Face à notícia veiculada em nota de imprensa pelo gabinete da Ministra da Justiça, de que a missão de supervisão do Banco Mundial considerou que o fundo transferido foi utilizado indevidamente pela Ordem dos Advogados, o bastonário reage afirmando que a Ordem não usou nenhuma verba indevidamente. A Ordem não usou nenhuma verba indevidamente. As verbas que a Ordem usou são verbas que foram transferidas para pagamento de assistências oficiosas prestadas pela Ordem, como é sua obrigação constitucional e legal. Parece ser ignorado pelo Ministério da Justiça. Quando a senhora Ministra diz que a Ordem utilizou verbas indevidamente, pagando cotas do advogado, a senhora Ministra ofende a Ordem, porque cataloga a Ordem de irresponsável, que não é, e ofende os advogados, porque não há nenhum advogado que viu as suas cotas serem pagas com o dinheiro destinado à assistência judiciária. Arnaldo Silva foi mais longe, sublinhando que, maliciosamente, o que a ministra não disse é que há advogados que prestam assistência judiciária e, como a Ordem não paga na hora porque o Ministério não transfere os fundos, estes advogados têm um crédito junto da Ordem. Estes advogados autorizaram a Ordem para, no momento de se lhes pagarem, para deduzirem o valor das cotas que lhes é devido. Portanto, não há desvio nenhum. É como se eles recebessem os honorários por defesas oficiosas e com esse honorário pagassem as suas cotas. Portanto, é uma retenção, é uma compensação. Diz também que a Ordem usou essas verbas para pagar uma dívida que o Ministério tinha para com a Ordem. Primeira questão, o Ministério não tinha dívida nenhuma com a Ordem. O Ministério tinha uma dívida de assistência judiciária que devia ser transferida para a Ordem. Quando transferiu esse dinheiro, pagou-se essa dívida. Portanto, é esta a situação. É pagamento de defesas oficiosas feitas. Quanto à consideração do Banco Mundial, o bastonário da Ordem dos Advogados explica. Quando o Governo, com o Banco Mundial, verificou que o Governo estava a usar dinheiros destinados à assistência judiciária, assistência jurídica nas casas de direito, o Banco Mundial disse que era indivíduo e, como tal, não podia. E a senhora Ministra, porque parece que obedece ao Banco Mundial e não obedece à lei do país, vem dizer que a assistência judiciária passa a ser prestada através das casas de direito, donde se conclui que o próprio Ministério está a cometer ilegalidades graves. E a opinião pública interroga-se, mas usaram o dinheiro indevidamente? Aqui a opinião pública deve ficar a saber o seguinte: qualquer verba para assistência judiciária é desbloqueada e transferida para a Ordem depois de a Ordem remeter ao Ministério da Justiça todos os comprovativos das despesas feitas. Os técnicos do Ministério da Justiça analisam e só depois mandam pagar. Quer dizer que a senhora Ministra passou um atestado de incompetência total aos técnicos do seu Ministério. Ao concluir, Arnaldo Silva sentencia que o protocolo que o Governo assinou para atribuir assistência judiciária às casas de direito é ilegal.
Foi inaugurada esta manhã a estação de drenagem e tratamento de águas residuais de Santa Maria, na Ilha do Sal. A nova estação é considerada pelas autoridades locais e centrais como um trunfo importante na melhoria do saneamento na ilha. A nova infraestrutura foi construída em 2 anos e vai contribuir para a melhoria de vida na Vila de Santa Maria a nível do saneamento. A gestão da estação de tratamento ficará sob a alçada da Câmara Municipal Local. Um desafio, diz Jorge Figueiredo, que considera ser esta uma infraestrutura importante para a ilha, tendo em conta a sua natureza turística. Uma infraestrutura extremamente importante e que naturalmente irá inaugurar uma nova fase do desenvolvimento da Ilha do Sal. O saneamento básico é, efetivamente, o seu tratamento, o tratamento das águas residuais, constitui um sinal importante no processo de desenvolvimento. E dotarmos Santa Maria agora e no futuro próximo as outras unidades, os outros centros urbanos de unidades de tratamento das águas residuais, é uma aposta forte do Governo e tem todo o apoio e a colaboração, portanto, da Câmara Municipal. O ministro Manuel Inocêncio destacou esta obra como sendo mais uma que marca o esforço do Governo em dotar Cabo Verde de infraestruturas básicas que concorram para a melhoria de vida do cabo-verdiano. Entregamos à Câmara Municipal, a partir de agora, uma infraestrutura que lhe vai permitir melhorar as condições de saneamento de Santa Maria, que é a vila turística por excelência neste momento de Cabo Verde e que precisa de qualificar melhor o seu ambiente e uma infraestrutura dessa natureza tem um papel fundamental. Manuel Inocêncio salientou a importância da recolha, tratamento e reutilização de águas residuais, tendo em conta os parcos recursos hídricos do país. A nova estação de tratamento tem 10 mil metros de rede de esgoto, uma estação de bombagem e uma estação de tratamento totalmente automatizada que vai produzir efluentes com qualidade para ser utilizado na agricultura e na construção civil. A nova estação de tratamento foi inaugurada pelo primeiro-ministro José Maria Neves. O projeto é do Governo, custou cerca de 400 mil contos, foi financiado pelo Orçamento do Estado através do empréstimo do Fundo do Kuwait. No ato, o primeiro-ministro José Maria Neves classificou Sal como sendo a ilha mais competitiva de Cabo Verde, que enfrenta novos desafios a serem resolvidos devido ao seu crescimento. Sal acrescenta é uma referência no país, cuja dinâmica de crescimento concorre de forma ímpar para o desenvolvimento económico nacional. José Maria Neves lembra que, para que tal dinâmica continue, é necessário uma ação complementar dos poderes. Para discutir com as autoridades municipais, com os serviços desconcentrados do Estado na ilha, com os diferentes setores empresariais da ilha, os desafios que se colocam neste momento ao Sal, para que possamos em conjunto tomar decisões que permitam que a Ilha do Sal continue a ter um ambiente favorecedor de negócios, mas também permita que o desenvolvimento desta ilha continue no ritmo que existe neste momento. Quanto à estação de tratamento de água, ele diz que vai contribuir de forma significativa para a qualidade do saneamento na Vila de Santa Maria. Esta obra que nós acabamos de inaugurar, uma obra de qualidade, que vai permitir a recolha, o tratamento e reutilização de águas residuais aqui em Santa Maria. Vamos ter a segunda fase, como disse o Sr. Ministro de Estado, para alargar esse projeto a Espargos e outros centros de produção de águas sujas na Ilha do Sal. Este projeto aqui, eu dizia, é um elemento importante neste processo de resolução dos problemas que ainda existem e para que possamos enfrentar com sucesso
os desafios que ainda se apresentam à dinâmica de desenvolvimento desta ilha do Sal. A nova estação de tratamento tem 10 mil metros de rede de esgoto, laboratório de controle, uma estação de bombagem, um reservatório e uma estação de tratamento totalmente automatizada que vai produzir efluentes com qualidade para ser utilizado na agricultura e na construção civil. As expectativas do novo ano agrícola em São Nicolau são elevadas. A ilha choveu bastante este ano e a população está muito animada com a probabilidade da colheita. O Ministério da Agricultura aponta para resultados positivos em cerca de 90% da ilha. A ilha de Chiquinho choveu em quase toda a sua dimensão. De Juncalinho a Ribeira Prata, as pessoas dizem que há muito que não viam tanta água. Há um ano atrás, a nossa reportagem esteve no Juncalinho e o que deixou para trás foi uma população desanimada. O gado morria por falta de pasto e o próprio sustento das pessoas estava em causa. Hoje, o ambiente contrasta. No rosto de todos existe um sorriso. A chuva falou mantenha, o pasto cresceu e o ano promete ser de colheita. Para animais já tem, para nós está num bom caminho, porque chove não deve estar aqui quase uns 220 milímetros de chuva ali na zona. Por isso nunca tem mal a falar até esta. Agora tem uns preguinhos que toda pica na planta principal na mídia, mas que é coisa de alarme. Então te dá comida? Está assim, está. Estava desde que está a chover chuva ali 90 milímetros por dia, mas agora ela reforça. E zona não está cima de bem da comida. Deus está a querer. Que tem uma privação na altura que nós estamos de mídia está vendo. Me como se comer um cruzinho, mesmo está satisfeito, está contente. No Vale de Fajã, outro dos celeiros da ilha, o ambiente é idêntico. O vale está bonito de se ver, os animais pastam à vontade enquanto as culturas florescem e, em alguns casos, vão dando já alguns frutos. Milho, bobreira, é tudo transformado em milho. E batata doce, tudo que a gente está a fazer. Minhas hortas, como disse o senhor, tudo garantido. Se dá boa clima, a gente está a fazer, a gente está bem a colheita. Então, por acaso, a coisa está a correr bom. Então, o milho já está bem avançado, né? Sim, o milho já está bom, tem parte que tem milho maduro, baja, alguns parte que a gente tem que fala inglesa. Técnicos do Ministério da Agricultura estão no terreno para avaliar o ano agrícola, mas o delegado na ilha já perspectiva bons resultados. Em princípio vamos ter um ano razoavelmente bom. Em princípio podemos dizer que em termos de pastagem está praticamente garantido. Em termos de produção, na sua grande maioria, vamos ter em princípio um bom ano agrícola. Isso um pouco por toda a ilha? Sem dúvida, eu posso falar entre 80% e 90%. Para o poder local e para o governo, isso significa um alívio. Com essas chuvas, o Ministério, o Governo sente-se mais aliviado para desenvolver outros projetos mais sustentáveis, que não sejam projetos de trabalhos de urgência ou programas de emergência. Quanto aos bichinhos que querem estragar a festa aos agricultores, José Maria Veiga garante que os técnicos do seu Ministério já estão prontos para intervir, no sentido de minimizar os danos provocados pelas pragas que já são visíveis em algumas zonas. Mas as últimas chuvas caídas no domingo último na ilha de São Nicolau provocaram também alguns estragos. 5 famílias nas zonas de Covoada e Morro Homem perderam as suas casas. Neste momento estão a receber apoio da Câmara Municipal. Na zona de Morro Homem, ao lado de Fajã, 2 famílias ficaram com a roupa que traziam no corpo, na manhã de domingo, quando as enxurradas invadiram as suas casas. Os 7 membros da família de Luís Conceição e a viúva Clara dos Reis e os seus 3 filhos perderam as casas onde sempre habitaram e todos os seus pertences. Volta de 7 horas, agora ele pega forte. Ele pega e ele chove 1h30 sempre. Coisa acontecia 8h30 para 9 horas. Então, quando não queria dizer, sei já não caputei. Então, não sei para assim até correr, não vem para não caso onde sei, não fica da na horta, posto em peta, espera para tudo Deus queria. Portanto, casa fica tudo cheio de enxurrada. É, tudo cheio de enxurrada, sim. Que a selva não coisa, tudo enquanto fica tudo em pito. A mim estava dentro de casa, a vizinha chamava aquele barulho de água que eu nem ouvi.
Depois saí da correr com o frio na B, mas minhas filhas também que saí para diante de quem. E depois casa fica tudo cheio de enxurrada? Sim, cheio de enxurrada, tudo terra, pedra, tudo. E que coisas vocês tinham? Sim, que isso acaba tudo. Desde então, as duas famílias vivem em alojamento provisório, com o apoio da Câmara e da população, mas a sua grande preocupação é como arranjar novo teto. Mas mim nunca tem onde é que mora, era aquele chungo que tinha lá, deles tinha avô. Nunca tem onde, não, casa assim para mim. Não teve de ajuda que a Câmara dá, desde onde, quando a minha mulher mais 5 filhos, desde onde 7 colchão, desde a gente coisa de tudo alimentares, de tudo enquanto. Agora, se fazer uma promessa de trazer a moça, a mulher que deve morar, a mulher fica a caminho d'água. Também na Covoada, 3 famílias ficaram desalojadas nesse mesmo dia. Também elas estão alojadas provisoriamente à espera de uma solução. Teremos que, juntamente com essas famílias e com outras instituições, possivelmente, a fazer um trabalho para que possam ter também o seu espaço para saírem dessa situação que não é nada agradável. De modo que a primeira coisa que vamos fazer é ver onde podem ter um terreno, porque esses terrenos são todos privados, mas conversando com essas duas pessoas, essas duas famílias têm possibilidade de conseguir terreno e aí a Câmara poderá intervir na construção das suas pequenas habitações. Também na Covoada houve uma situação idêntica, onde houve mais perda de casas, mas iremos paulatinamente resolvendo os problemas enquanto Câmara Municipal, porque sabemos que é nesses momentos que temos que ser solidários e vamos com certeza trabalhar para que essas famílias tenham um lugar onde se instalar e ter uma casa própria. Nós fazemos aqui um curto intervalo. Há outras notícias para serem desenvolvidas daqui a pouco neste jornal. Voltamos dentro de instantes. Até já. Arroz feito ali? Amê crioulo, 100% nacional. Arroz é fixe. Iogurte Iogurel, iogurte de verdade, orgulho de tudo crioulo. Não sabes a quem pedir ajuda. Não sabes como resolver. Não podes. Há sempre uma resposta. O teu problema tem solução. Pessoas preparadas para ajudar-te esperam-te nessa casa. Na Casa do Direito do teu concelho. Encontrarás a resposta aos teus problemas. É só lá ires. Toma uma decisão. Procura. Abre essa porta. Casa do Direito. A tua casa. Já está na hora de começar a poupar energia. Usa a lâmpada de baixo consumo. Desliga tudo o eletrodoméstico que o cata usa. Para máximo proveito de luz de sol. Usa tudo forma de poupa energia. Ilumina as ideias. Poupa energia e ilumina esta ideia. Graças ao ICASE e ao meu padrinho, hoje estou a ter a oportunidade de estudar e de ser feliz. Sou um ex-beneficiário do ICASE. Hoje, apadrinho uma aluna para que ela possa ter a mesma oportunidade que eu tive. Apadrinho você também um aluno e seja um parceiro do ICASE. Para apadrinhar um aluno, contacte o ICASE pelo telefone 262 2320 ou visite o site www.icase.cv. Cidade da Praia, de 13 a 16 de outubro, as telecomunicações e as TICs em discussão ao mais alto nível no seio da Comunidade dos Estados da África Ocidental. É a 7ª reunião dos ministros responsáveis pelas telecomunicações e TICs da CEDEAO. Na Biblioteca Nacional,
o Ministério das Infraestruturas, Transportes e Telecomunicações e a CDAO juntos, na promoção do encontro que vai contar com o alto patrocínio da ANAC, Autoridade Reguladora das Comunicações. No Zimbábue, Morgan Tsvangirai ameaça renunciar ao acordo de partilha do poder, isto caso Robert Mugabe não recue na atribuição unilateral ao seu partido dos mais importantes ministérios do futuro governo. O ex-presidente sul-africano e mediador da crise no Zimbábue, Thabo Mbeki, deve chegar amanhã a Harare para tentar salvar o acordo. As negociações entre as duas partes bloquearam no fim de semana depois da publicação no Diário do Estado The Herald da distribuição dos ministérios decidida unilateralmente pelo presidente Mugabe. O líder da oposição levantou a possibilidade de denunciar o acordo durante uma reunião com os seus apoiantes. Numa altura em que as negociações para a partilha dos postos governamentais estão paralisados, Mugabe atribuiu ao seu partido, a ZANU-PF, a maioria das pastas-chave, a defesa, os negócios estrangeiros e o interior. Renegociaremos até que um acordo seja encontrado, mas isso não significa que aceitemos qualquer acordo só para lhes agradar. O MDC, dirigido por Morgan Tsvangirai, designado para primeiro-ministro do futuro governo, já tinha denunciado a arrogância da União Nacional Africana do Zimbábue, Frente Patriótica, ZANU-PF. O ex-presidente sul-africano Thabo Mbeki volta amanhã a Harare para reiniciar a mediação entre Mugabe e Tsvangirai. Mbeki será acompanhado por 3 representantes da Comunidade da África Austral, SADC. O Prémio Nobel da Economia 2008 foi atribuído ao norte-americano Paul Krugman, de 55 anos. Trata-se de um economista especialista em trocas comerciais, colunista do New York Times e um forte crítico da administração Bush. A Academia Real Sueca das Ciências distinguiu Krugman pelos seus trabalhos sobre as trocas comerciais. O professor de Política Económica Internacional da Universidade de Princeton elaborou uma nova teoria integrando as investigações díspares sobre as trocas comerciais e a geografia económica. Este é o último Nobel a ser anunciado antes da entrega dos prémios a 10 de dezembro. Uma medalha em ouro, um diploma e um cheque de 1 milhão de euros. A Europa está a procurar uma via consensual para resolver a crise financeira. 15 países do velho continente decidiram adotar medidas de resgate ou que resgata a confiança dos clientes, que garanta o empréstimo entre os bancos e que permita a nacionalização de importantes instituições financeiras. Sucedem-se os encontros internacionais para lutar contra a crise financeira. Ontem, dirigentes de 15 países europeus reuniram-se em Paris para encontrar uma solução comum para salvar os bancos nacionais. Uma missão difícil, já que nas últimas semanas ficou patente a divisão entre os europeus. Paris defende uma posição europeia, Berlim quer uma solução nacional. A solução de Sarkozy aponta para princípios gerais adotados a nível continental, sendo que cada Estado adapta-os à sua realidade. O primeiro princípio é a garantia pública de créditos entre bancos. Os governos da zona euro adotarão garantias públicas às operações de refinanciamento bancário. Este dispositivo temporário, até 31 de dezembro de 2009, será naturalmente amortizado dentro das condições do mercado. Não se trata de uma prenda aos bancos, mas sim uma forma de fazer funcionar a nossa economia. Outra decisão, os países da zona euro podem recorrer à recapitalização para evitar a falência de bancos importantes. As instituições podem ser parcialmente nacionalizadas. Todas as medidas devem entrar em vigor até ao final desta semana. O plano implica centenas de bilhões de euros, mas para o primeiro-ministro britânico Gordon Brown, isso não é nada para restituir a confiança nos mercados. A Europa está preparada para adotar todas as medidas necessárias para resgatar os mercados. Estou certo que nos próximos dias assistiremos a ações em todo o mundo que mostrarão que a estabilidade do sistema bancário pode ser restaurada. Do lado dos mercados não se percebeu bem a resposta. As bolsas europeias abriram a subir, mas os empréstimos entre bancos mantiveram-se quase inalterados.
Voltamos a abrir a página nacional com notícias do grupo parlamentar do PAICV, que decidiu visitar vários estabelecimentos de ensino na capital do país. O grupo quer ver de perto os avanços e os constrangimentos enfrentados pelas escolas no início deste novo ano letivo. As visitas enquadram-se no âmbito da preparação da próxima sessão parlamentar. O grupo parlamentar do PAICV quis estar melhor informado sobre como o ano letivo iniciou-se nas escolas secundárias da capital do país. Na sexta-feira passada visitaram o Liceu Domingos Ramos e Cisaltina Ramos. Hoje passaram pelas escolas Pedro Gomes, Calabaceira, Amor de Deus e Liceu do Palmarejo. Os parlamentares dizem-se bem impressionados com as condições de arranque do novo ano letivo. Nessa escola nós também ouvimos um projeto muito interessante no que diz respeito a novas tecnologias de informação e comunicação. Aqui já a escola já está a preparar para a sua plenitude em termos de digitalização. Portanto, digitalização no processo de avaliação e também da própria administração em si, o que é um ganho e que demonstra um grande reforço na capacidade em relação à resposta no ensino secundário. Os deputados atestaram alguns constrangimentos no que diz respeito aos meios de transporte escolar e ao atraso nas matrículas por parte de alguns alunos. É neste momento que o ano letivo está a arrancar e nós queremos estar por dentro deste processo de arranque, registrar as preocupações dos estabelecimentos do ensino e, portanto, integrar essas preocupações em questões para soluções, sobretudo, para normalizar o processo que neste momento consideramos muito bom. Em relação à segurança, no geral, tem uma avaliação muito positiva em termos de segurança nos espaços de acolhimento educativo. E também fazem uma avaliação muito positiva do projeto Escola Segura. A polícia tem respondido a tempo e horas a alguns problemas que eventualmente ocorrem num momento ou outro. Depois de uma visita à Ilha do Sal e em jeito de balanço, os deputados do Movimento para a Democracia pedem ao Governo uma atitude mais firme na tomada de decisões e concertação estratégica com o poder local e operadores económicos, tudo em nome de um desenvolvimento sustentado da ilha. Durante 4 dias, deputados do grupo parlamentar do MPD visitaram a Ilha do Sal com o objetivo de conhecer em loco alguns fatores que têm constituído constrangimento para o desenvolvimento da ilha. Para isso, mantiveram contactos com operadores económicos do setor do turismo. Desses contactos, dizem ter registrado preocupações nas áreas de energia, saneamento, falta de regulação, saúde, falta de controle em matéria de circulação de pessoas. Todas áreas da responsabilidade do Governo. Todos esses problemas, diz Elísio Freire, resultam da falta de articulação do Governo com os vários atores que promovem o desenvolvimento da ilha, como o poder local e a rede empresarial. Há que criar um centro de concertação das várias instituições que laboram no setor do turismo e melhorar significativamente o ambiente de negócios em Cabo Verde. Da agenda constaram ainda visitas à Eletra, à Enapor, encontro com a edilidade local. No momento em que a segurança está na ordem do dia, o grupo fez questão de conhecer em loco o funcionamento das Polícias Nacional e Judiciária. As questões sociais também vieram à tona com o encontro e visitas a vários bairros problemáticos da ilha. O Governo e a Câmara têm que concertar. Há que criar um centro de concertação das várias instituições que laboram no setor do turismo e melhorar significativamente o ambiente de negócios em Cabo Verde. Em jeito de balanço, Elísio Freire propõe algumas soluções. Neste Orçamento do Estado, pedir a eliminação do IVA sobre o gás, a eletricidade e a água, porque são bens essenciais e bens da primeira necessidade para a vida das pessoas e das empresas. Em segundo lugar, vamos também rever a legislação fiscal sobre os produtos petrolíferos. IVA sobre gasóleo, gasolina e gasóleo marinho. É preciso rever todo o pacote. Estamos à disposição de dialogar com o Governo para criarmos esse novo pacote que possa dar mais competitividade às empresas. Terceiro, é preciso ter autoridade do Estado em algumas áreas fundamentais. Orla marítima, assédio aos turistas e a questão da segurança. São questões fundamentais. Elísio Freire diz que é necessário que o Governo tenha atitude e coragem para tomar as decisões certas e não se escudar na crise económica internacional como desculpas para os atuais problemas internos do país.
Arrancou no último fim de semana em Assumada o torneio Nhartanga com a participação de 4 equipas. A final do torneio será disputada entre as equipas do Tarrafal e Assumada. Familiares e amigos congratularam com a homenagem feita ao melhor ponta de lança que o futebol cabo-verdiano já teve e que faleceu há um ano. A primeira edição da Taça Nhartanga, homenagem prestada ao Molagrado pela Câmara Municipal de Santa Catarina, pôs frente a frente no primeiro dia dos jogos as equipas do bairro, que perdeu a 5-4 com a Assumada na marcação das grandes penalidades, depois de um empate a 1 bola, e a Académica da Praia, que perdeu por 3-2 frente à equipa do Tarrafal. O Fair Play marcou presença no primeiro dia, tendo em conta que o objetivo era mesmo prestar homenagem a um homem muito admirado por todos. Para mim, e porque para a minha família Costa, e significa uma coisa de muita importância, porque meu marido foi uma pessoa que todo alguém sabe, mas a termos de jogo, não só a termos de jogo, ele foi uma pessoa que dá muito para Cabo Verde. Tem um significado extremamente grande para a Académica, porque Nhartanga, Noel Costa, foi um dos expoentes máximos do futebol cabo-verdiano, como atleta, depois acho também como dirigente, como amigo pessoal, portanto merece efetivamente, portanto, essa homenagem. Não está se ver, mas estou já no de glória, mas se sinto orgulhoso da onde que está. E a mim me sinto satisfeito como um filho de minha pai, essa foi filho de peixe sem nada, marca aquele golo, apesar de mim de um lisão, você está sentindo motivado para não ensinar a levantar aquele troféu de homenagem a pai. A final será disputada este domingo, dia 12, e as expectativas são grandes para a equipa da Assumada. No final, o torneio aconteceu ontem à noite, com o bairro a conquistar o 3º lugar, ao vencer a Académica por 2-1. Tarrafal foi grande vencedora, a equipa vencedora do torneio. A viúva de Nhartanga, Maria Alice Costa, está revoltada com a forma como o governo de Cabo Verde tratou o seu marido, Noel Costa. Maria Alice diz que está há 10 meses à espera de uma audiência com o primeiro-ministro para tratar da reforma do seu marido, que nunca foi despachado. O processo continua lá. O processo do marido, que trabalhou durante 46 anos na função pública. Maria Alice Costa foi esposa de Nhartanga, ou Noel Costa, seu nome de batismo. A viúva mostrou-se satisfeita com a homenagem prestada pela Câmara Municipal de Santa Catarina, mas diz-se revoltada pela forma como seu marido foi tratado em vida. Esse que soube valorizá-lo. E foi um homem que sofre tudo a termos de funcionalismo. Ele muita discriminação e ainda coisas e mais coisas. Maria Alice Costa afirma que seu marido não foi valorizado enquanto foi funcionário público, que representou o governo de Cabo Verde por todo o país, e fala até em perseguição política, e aguarda há 10 meses uma audiência com o primeiro-ministro de Cabo Verde. A minha tensa está claro ali. E morre, mas 10 meses de janeiro, marca uma audiência com o primeiro-ministro para pôr o assunto, mas tinha-se cachomando já 10 meses. Estou um bocado revoltada, indignada com tudo isto. Só não está espera, mas é cachomando. E próprio falei que cachomando, mas não está chegando nele, para modo se está coisas, meu marido, com 46 anos de trabalho com a reforma. Foi secretário para tudo ilhas, fez inspeção para tudo. Foi alguém que ajuda tio. Ele sofre. E meu marido, ele hoje me cabe em PC morte, foi morte que foi contribuir para isso. A viúva de Nhartanga afirma que por questões políticas não deram a reforma ao seu marido e colocaram-no em casa com metade do salário depois de 46 anos de trabalho para o país. A viúva quer justiça. Já estão definidos os corpos sociais do agora reabilitado Clube Tchadense. Graciano Santos assume a presidência do clube e estabelece como principal desafio vencer o campeonato regional do 2º escalão já esta época. Depois de algumas reuniões de preparação, ontem foi dia de Assembleia Geral do Tchadense. Os corpos sociais do clube ficaram definidos. Tal como já se previa, Graciano Santos foi eleito presidente do clube e já tem definido as suas primeiras ações para poder levar o Tchadense ao sucesso. A nossa primeira missão como presidente do Tchadense é organizar a equipa técnica para preparar, portanto, a equipa
desportiva para participar no campeonato de segundo escalão regional de Santiago do Sul e pretendemos efetivamente fazer uma grande participação e se calhar vencer este desafio. E para que este objetivo possa ser alcançado, é importante que o clube tenha alguma estabilidade financeira. Sobre este aspecto, parecem soprar bons ventos. Para avançar, mas já temos propostas de muitos apoios, principalmente no campo desportivo, dos nossos conterrâneos que estão na imigração. Já temos ofertas de equipamentos, de cones, enfim, de bolas. E, pronto, já de certeza já estamos com o procedimento, os materiais administrativos que nos permita a curto prazo já ter verbos disponíveis para conseguir entrar neste campeonato de Cabo Verde. Quanto à equipa técnica que irá comandar os destinos do Tchadense no Regional de Futebol, Graciano Santos, por enquanto, prefere manter segredo. O que já não constitui novidade é o facto de a região desportiva de Santiago Sul passar a ter mais uma equipa. Um clube que volta aos palcos desportivos da cidade da Praia mais de 10 anos depois de se ter hibernado. E sobre o signo da música, comemora-se no próximo dia 18 de outubro, o Dia Nacional da Cultura. Instituída há 3 anos, o Ministério está a preparar, em conjunto com os artistas nacionais, um leque de atividades que vai desde lançamentos de obras literárias à atribuição de prémios a jovens revelação no domínio musical. A apresentação do programa comemorativo foi apresentada esta manhã por Manuel Veiga. Há 3 anos que o 18 de outubro, o dia de nascimento de Eugênio Tavares, é nacionalmente comemorado como sendo o Dia da Cultura Cabo-Verdiana. No ano passado, a efeméride foi celebrada sob o signo da Geração Claridosa Centenária e este ano será a música a ditar as regras nas atividades comemorativas. O Dia Nacional da Cultura será celebrado este ano sob o signo da música. Julgamos não ser necessário explicar as razões. A música transporta Cabo Verde nas suas asas, tanto dentro como fora do país. Por isso, a música é um dos tesouros de Cabo Verde. E o dia 18 de outubro este ano pretende homenagear condignamente a nossa música e, ao celebrá-la, deseja prestar tributo a todos os criadores, compositores, intérpretes, músicos, administradores e promotores da cultura em geral e do setor musical em particular. E já que a música é a rainha das comemorações deste ano, o que pode o Ministério da Cultura fazer para salvaguardar a originalidade num campo onde impera a pirataria para o desespero dos artistas? Ainda hoje, portanto, no Palácio da Cultura, vai haver, portanto, formalmente vai-se começar a fazer o registro de obras para que cada obra tenha a sua identidade, mas também tenha o seu autor e cada autor pode, em qualquer momento, apresentar, portanto, o documento da autenticidade da autoria. A pirataria é um fenómeno de difícil controle. Porque cada um no seu quarto, no silêncio do seu quarto, ele pode gravar, e depois difundir, né? E é difícil de controlar isso. Nós, no âmbito em novembro, no Fórum, vamos ter um Fórum Internacional sobre a economia da cultura sustentável, em que nós também vamos ouvir a experiência de outros países. Veiga acredita, no entanto, que só com uma mudança de atitudes e um elevado grau de formação e cidadania poderá-se combater a pirataria por um lado. Por outro, lembra, é preciso denunciar, uma tarefa que cabe aos poderes públicos competentes. Várias atividades estão programadas para assinalar a data: exposições, lançamentos de obras literárias, atribuições de prémios Pantera, Descoberta de Talento Jovem e Grande Prémio Cidade Velha, atribuição de uma bolsa de criação cultural e, para fechar, uma gala musical onde desfilarão artistas como Checa, Isa Pereira, Tete Alinho, Princesito, Hernani e o veterano Bana, uma das surpresas do evento.
Jaime do Rosário, um dos mais antigos integrantes do conjunto Os Tubarões, faleceu na madrugada de domingo em Lisboa, vítima de doença prolongada. Jaime era natural da ilha de São Nicolau e viveu na cidade da Praia durante largos anos. Entre outras instituições, foi funcionário do Banco de Cabo Verde, onde veio a reformar-se. Como músico, tocava muitos instrumentos, entretanto, foi mais conhecido como saxofonista pela forma mágica como lidava com este instrumento. Jaime do Rosário ingressou nos Tubarões em 1973. Com os demais companheiros, gravou a maior parte dos discos do grupo. Para além de bancário, o músico Jaime teve uma curta experiência política como deputado nacional do Movimento para a Democracia entre 1991 e 1995. Jaime do Rosário deixou o mundo dos vivos aos 65 anos de idade. E a propósito da morte do Jaime do Rosário, à nossa redação chegaram vários comunicados, todos eles a manifestar pesar pela morte do conhecido artista cabo-verdiano. Os comunicados vieram da Assembleia Nacional. O comunicado veio assinado pelo presidente Aristides Raimundo Silva, também do movimento do Grupo Parlamentar do Movimento para a Democracia e ainda também uma nota a manifestar a pesar pelo passamento de Jaime do Rosário do Ministério da Cultura. Agora, no final deste jornal, vamos recordar as manchetes que estiveram na origem desta edição. O Aeródromo de São Filipe volta a receber voos domésticos. O Comitê de Seguimento dos Esquemas Regionais do Ordenamento do Território de Santiago, Fogo e Santo Antão reúne-se na capital do país. Ano agrícola em São Nicolau está já praticamente garantido. No Zimbábue, Morgan Tsvangirai ameaça renunciar ao acordo de partilha do poder. É tudo por hoje. Foi um prazer ter estado consigo. Nós voltamos a ver-nos amanhã. Boa noite.